Daniel capítulo 10 e Esdra capítulo 8. Este é o quinto dia que o Senhor nos concede. Daniel capítulo 10, versículo de número 12 em diante, que diz assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Agora Esdra, capítulo de número 8. Esdra, capítulo de número 8, versículo 21. Esdra 8, 21 ao 23, que diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos, para toda a nossa fazenda. E porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do Senhor é sobre todos que buscam para o bem, mas a sua força e sua ira sobre todos que o deixam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Glória a Jesus. E moveu-se pelas nossas orações. Levanta a tua mão comigo assim, vamos dizer: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Poder sentar no nome do Senhor dos Exércitos. Toda atenção agora é pouca, porque existem palavras proféticas que nós vamos ouvir e receber dentro da pregação. Amados irmãos, o livro de Esdra é parte da história sequencial dos judeus. Esse livro foi escrito depois do cativeiro babilônico, depois do exílio do povo de Deus. Esse livro, no hebraico, Esdra juntou toda a escritura, juntou todas as profecias do Antigo Testamento. E há quem diga que ele que foi o responsável por concluir todos os livros do Antigo Testamento na sua junção. Esdra juntou todos os livros. É interessante que o livro de Esdra é junto com o livro de Neemias, visto como um só livro. E foi Esdra quem instruiu e instituiu o culto, a liturgia do culto na sinagoga. Talvez você já se perguntou por que na igreja tem um altar elevado? Por que na igreja tem o pregador? Por que na igreja canta, depois tem a oferta? Isso não é criação, irmão, da nossa mente. A liturgia do culto, a estrutura do culto foi criada por Esdra.
quando Esdras quer preservar, quer guardar os princípios e o temor de Deus no coração do povo. A Bíblia vem nos mostrar que Esdras fundou a grande sinagoga em Jerusalém. Esdras era um piedoso servo do Senhor. Ele era um homem piedoso em tudo. E a Bíblia nos mostra que ele era fiel às escrituras do Antigo Testamento e ele as amava de maneira ardente. Esdras tinha prazer na palavra de Deus, na lei de Deus do Antigo Testamento. E ele só tinha no Antigo Testamento as palavras que já tinham sido ministradas até os seus dias. Mas ele amava a palavra do Senhor. Esse livro conta como Deus cumpriu as profecias de Jeremias. O livro de Esdras relata que Deus, ele cumpre o que Deus falou na boca de Jeremias e restaura o povo após 70 anos de cativeiro. Como pode Deus, na mente de um ser humano, ainda ter alguma coisa para um povo depois de 70 anos? Irmão, eu ouvi um testemunho de um casamento restaurado depois de 10 anos de separação. O casal havia separado, depois de 10 anos, Deus restaurou eles casaram de novo. Você crê que Deus faz isso? Agora, se Deus restaura algo que estava quebrado em 10 anos, há alguma coisa, porém, impossível para Deus? Se Deus traz um povo depois de 70 anos e cumpre ainda a promessa, há alguma coisa, porém, impossível para Deus? Esse livro mostra a providência e a fidelidade de Deus na restauração do remanescente judaico. Esse livro de Esdras vai contar como que Deus, ele é o provedor do seu povo. Ele é fiel, não importando o tempo, não importando estações, não importando gerações ou governo que estão sobre nós. Deus continua fiel com o remanescente. Deus continua fiel com o seu povo. Louvado seja. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus é fiel, irmão. Eu tenho que falar isso aí para você. Nesse processo de Deus moveu corações de 3 reis diferentes para cumprir uma promessa. Escute isso. Deus trabalhou no coração de 3 reis para cumprir uma promessa. Irmão, escute isso. Quando José chegou no Egito, tinha um faraó, um rei ali. O rei que conhecia José recebeu a família de José. Vou trazer teu povo para cá. E José falou: o senhor dá a benção? Eita, pode trazer o povo para cá. Mas a Bíblia diz que o primeiro faraó, o que conheceu José, morreu. E o outro que veio não conhecia José e nem o Deus de José. Resultado: escravidão. 400 anos de opressão. Porque o outro rei não tinha temor nenhum e o coração era endurecido. Mas quando olhamos para o livro de Esdras, Deus usa 3 reis diferentes e Deus trabalha para cumprir sua promessa e não acha impedimento, porque para Deus nada é impossível. Meu irmão, não importa o coração que esteja diante de você, se for para Deus honrar, uma graça, um compromisso, um zelo dele contigo, Deus vai mover corações e portas se abrirão e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus moveu o coração de 3 reis diferentes e ambos eles eram persas.
E esses homens foram movidos para ajudar o povo de Deus a retornar à pátria. Você já percebeu que tem hora que até o ímpio fala para a gente voltar a buscar Deus? Até o ímpio fala para a gente orar. Até o ímpio diz: apresenta lá na igreja, tem que orar pela cidade. A cidade está estranha, mas ora lá na igreja, pastor. Você já percebeu que até hora Deus usa até a boca do ímpio para dizer: vocês ainda é o povo que Deus escolheu. Se vocês orar, Deus vai mover, Deus vai trabalhar. Pois até para retornar, Deus ajudou o povo para voltar à pátria amada. Se tem alguém aqui que tem orado e dizendo: Senhor, me ajuda a voltar àqueles bons tempos, me ajuda a voltar, Senhor, àquela disposição que eu tinha antes, me ajuda a voltar, Senhor, aquela alegria, aquele júbilo que tomava conta de mim, nada tirava aquilo de dentro de mim, me ajuda a voltar. Eu quero lhe dizer: Deus te ajuda a voltar, Deus te dará graça, e você vai voltar de novo. Deus vai repovoar Jerusalém, reedificar o templo, promover um líder espiritual. Deus vai fazer com que aquilo que parecia destruído volte novamente as engrenagens a funcionar de acordo com o que funcionava antes, só que agora com um novo cântico na boca. Porque tem hora que Satanás olha para as nossas dores, olha para uma derrota em uma batalha, não na perda da guerra, mas olha para uma derrota na batalha e ri na nossa cara e diz: acabou para você, você não levanta mais. Mas aí Deus vai promovendo, eita, aí Deus vai promovendo, e Ele faz com que o povo retorne, aleluia, retorne. Deus vai capacitar um líder espiritual para conduzir os remanescentes à nação desejada. Houve então um avivamento, e nesse avivamento, no culto ao Senhor, na dedicação da palavra e no arrependimento, porque o povo começa a perceber que foram infiéis a Deus. E onde há, irmão, um arrependimento genuíno, consequentemente há um avivamento verdadeiro. Quando o povo reconhece que errou, quando o povo reconhece que saiu da posição que agradara a Deus, quando o povo reconhece que não ora mais como antes, que não é o crente que tinha que ser, quando há uma lágrima sincera que rola no rosto e diz: Senhor, eu estou um cadáver vivo, eu tenho a aparência que estou vivo, mas eu estou morto, Jesus. Eu não posso esconder isso do Senhor, mas eu sei que o Senhor manda tirar a pedra, e o Senhor manda Lázaro sair para fora. Então dá uma ordem, Jesus, porque eu quero ressuscitar para a glória e louvor do teu santo nome. Quando há um arrependimento sincero, irmão, há um avivamento. Muitas das vezes nós queremos o avivamento da Guiratinga inteira, a gente ora para isso. Muitas das vezes a gente quer o avivamento da igreja inteira, daqueles que também não estão envolvidos, mas queremos o avivamento, a gente ora para isso. Mas se você que desejar pelo menos o seu avivamento, se você buscar pelo menos o seu avivamento, Deus fará na tua vida algo extraordinário. No capítulo 1 de Esdras, cumprindo a profecia que saiu pela boca do seu servo, Deus usa Ciro, rei da Pérsia, que convida os judeus a voltar para Jerusalém, no capítulo 1. Nesse capítulo 2, no capítulo 2, o seguinte capítulo, a Bíblia nos dá a lista daqueles que voltam para Jerusalém depois do exílio. A Bíblia nos dá a quantidade de pessoas que regressam, que voltam para Jerusalém outra vez.
A Bíblia vai nos mostrar que assim foram 3 ataques que Nabucodonosor fez a Jerusalém. Na primeira leva levou Daniel e seus companheiros. Na segunda leva levou mais gente, inclusive um profeta. Na terceira leva levou mais outro. Nabucodonosor fez 3 ataques para tirar o povo de Jerusalém. Observe que o inimigo nunca desiste. Enquanto ele não tira o último, ele continua atacando. Mas o mesmo jeito que Nabucodonosor fez 3 invertidas, houve 3 grupos, aleluia, 3 caravanas que voltaram para Jerusalém. É Deus dizendo: saiu 3, mas vai ter que voltar 3. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, não entendi. Seu filho saiu da presença de Deus, vai ter que voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Seu conhecido, seu amigo saiu da presença de Deus, vai voltar também. Do jeito que saiu, vai voltar para a presença do Senhor. A Bíblia nos mostra que para tirar o povo da pátria, Nabucodonosor vai 3 vezes. Mas Deus também traz o povo em 3 etapas. Ou seja, Deus nunca perde o controle da situação. Deus está no controle, meu irmão. Ele é fiel e vela pelas suas palavras. É por isso que eu falo para os irmãos: ouça a palavra. Porque se você tiver, irmão, pelo menos esta palavra, você ouviu o testemunho do varão que ganhou um Novo Testamento, e de repente ele foi preso, e naquele presídio ele pega, quando ele ganha a Bíblia, ele rasga ela e joga ela, mas um pedaço caiu dentro do bolso. Naquele pedacinho que ele rasgou da Bíblia estava escrito assim: e Deus disse. Ele pegou aquele pedacinho e leu: e Deus disse. Como ele tinha rasgado a Bíblia, ele deitou só com essa frase. E ele ficou se perguntando, irmã Lenice, o que Deus disse? O que Deus disse? De repente aquele homem tem a oportunidade, e ele encontra um crente e diz: rapaz, eu tenho um pedacinho da Bíblia, e eu estou com uma pergunta, porque o pedacinho que eu tenho só diz assim: e Deus disse. O que Deus disse? O irmão não sabia pregar muita coisa, mas ele sabia muita coisa que Deus disse. O irmão disse: Deus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E começou a falar, e Deus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o pão da vida. E o irmão começou a pregar: não, então eu quero aceitar esse Jesus. Quando você recebe a palavra, meu irmão, quando você recebe a palavra, que essa palavra está dentro de você, dentro de você. Por isso que Jesus disse: se as minhas palavras estiveres em, ela tem que estar dentro de nós. Não é no conhecimento, é dentro. Você sai daqui, mas você leva a palavra. Lá na tua casa você fala: Senhor, a palavra que eu ouvi esta noite. Eita glória, esta palavra é capaz, irmão, de mudar um mês inteiro, de mudar a sua vida, de transformar a noite traiçoeira em uma noite agradável. O livro de Esdras, porém, embora 3 grupos retornem, ele só descreve 2 grupos. No primeiro grupo, o primeiro liderado pelo governador dos exilados, Zorobabel ou Sesbazar, voltam 42.360, aproximadamente 50 mil pessoas voltam com Zorobabel, além de escravos e cantores. No segundo grupo, nesse mesmo grupo de Zorobabel, a Bíblia vai nos mostrar que esse grupo que retorna primeiro
eles retornam com o propósito de reconstruir o templo. Então eles vão na frente para reconstruir a casa de Deus, para que o Senhor seja adorado no lugar. É por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. E quem o destruir, a Bíblia diz, Deus o destruirá. Cuidado com o teu corpo, meu irmão. Você não faz com ele o que você quer, porque ele não pertence a você. Se você tocar nele, se você estragar ele, se você destruir ele, a Bíblia diz, Deus te destruirá. Isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Porque templo do Espírito Santo não é dispensa, irmão, onde a gente joga entulho. Templo do Espírito Santo não é onde a gente pendura carrinho de mão, vassoura quebrada. Não. Templo do Espírito Santo tem que estar limpo. Tem que estar na condição de que Deus é digno de receber. Esse primeiro grupo volta para reconstruir o templo. Aquilo que hoje nós enfrentamos no dia de hoje, que muita gente despreza, não vale nada, não adianta nada. O primeiro grupo vai voltar para reconstruir o que o inimigo tinha derrubado. Eu vou profetizar, meu irmão. É você que Deus vai usar para reconstruir o que o inimigo quebrou lá atrás. Porque Deus está te fazendo voltar diferente, aleluia, debaixo de promessa cumprida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nessa reconstrução do templo, a Bíblia nos mostra, a Bíblia diz tudo, que Ageu e Zacarias ministraram nesse período. O segundo grupo é liderado por Esdra, e Esdra vai levar 6.000 almas. O primeiro grupo leva aproximadamente 50.000, Esdra leva 6.000. Só que no grupo dos 6.000, Esdra não está levando qualquer povo. Esdra está levando homens que tem aquele temor do Espírito de Deus. Esdra vai levando levita. E a Bíblia vai dizer que Esdra concentrou a sua atenção em promover a vida espiritual do povo e motivá-los a obedecer a Deus. Os irmãos já perceberam aqui o meu esforço, meu maior propósito é fazer com que a igreja nunca saia do espiritual, sempre olhando para obedecer a Deus. Porque nós não queremos um lugar só com gente. Nós queremos um lugar com Deus e o povo de Deus no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso acontecer, nós temos que olhar para a nossa vida espiritual. Porque cada um de nós contribuímos com a obra. O nosso bem-estar espiritual coopera de forma ardente na obra de Deus. Como também o contrário, quando nós estamos fracos espiritualmente, nós também fazendo a obra de Deus arrastar, porque nós vamos parando aqueles que iam marchando adiante. Quando eu estou bem espiritualmente, eu coopero de maneira direta e indireta, e Esdra sabe disso. Esdra vai concentrar os seus esforços para trazer vida espiritual ao povo e motivá-los a obedecer à lei de Deus. E quando você motiva a tua casa, irmão, a temer a Deus, você não é só um crente querendo que a tua casa também sirva ao Senhor. Você é alguém que diz, ainda é primeiro lugar servir a Deus e buscar o seu reino e a sua justiça. O terceiro grupo retorna sob a liderança de Neemias, 444 anos antes de Cristo, onde Neemias restaura os muros de Jerusalém. Enquanto Esdra reedifica o templo, Neemias restaura o muro. Olha para quem está ao teu lado e diga, você é Esdra? Então eu vou ser Neemias. Fala para ele, enquanto tu edifica o templo, eu vou levantando os muros. Mas a obra de Deus não vai parar. Eita glória. Malaquias possivelmente pregou nos dias finais de Esdras e Neemias. Esdras chega em Jerusalém 13 anos antes de Neemias.
edificar os muros. Antes, irmão, do outro chegar, alguém já passou. Alguém vai chegar, mas tem alguém já no lugar, fazendo a obra de Deus. O capítulo 3, levantar o altar de Deus, escute isso, para oferecer holocausto como escrito na lei de Moisés. E nesse mesmo capítulo, os alicerces do templo são lançados, são postos. No capítulo 4, os samaritanos se opõem aos judeus, acusam os judeus perante o rei, e a obra é embargada. A Bíblia de Estudo mostra que os samaritanos aqui eram os inimigos da reconstrução, e eles procuravam se infiltrar no meio dos judeus para atrapalhar a obra de Deus. Tenha sempre cuidado, porque sempre vai aparecer um samaritano, irmão, querendo atrapalhar quando você está decidido a cooperar na obra de Deus. Sempre vai aparecer alguém dizendo: eu não vou fazer nada, você vai ajudar, você vai fazer. Sempre vai aparecer alguém dizendo: eu é que não faço nada. Mas vai uma orientação da Bíblia, da palavra de Deus para a tua vida. Quando você vê alguém dizendo aqui, saiba que é samaritano, mas a ordem de Deus é: vamos reconstruir. No capítulo 5, Ageu e Zacarias exortam o povo a continuar a reconstrução. Deus usa 2 profetas para fazer o povo voltar a construir aquilo que o samaritano atrapalhou e embargou a obra. Eles acusaram os judeus diante do rei e o rei embargou a obra. Mas Deus usou 2 profetas para a obra voltar a continuar. A Bíblia diz que Deus começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoar. Mas talvez você conhece alguém que Deus começou e você não vê uma obra que Deus continuou. Você olha e diz assim: meu Deus, estava aqui na igreja, estava tão bem, e agora está aí perdido. Deixa eu falar um negócio para você. Nem que Deus use 2 profetas, mas a obra não vai parar. A obra vai continuar, e Deus vai alcançar essa alma lá onde quer que ela esteja, e Deus vai trazer de volta para a sua presença. No capítulo 6, o rei Dario confirma a ordem para voltar a reedificar o templo, e ele é concluído e consagrado em 516 a.C., 22 anos depois de lançar os alicerces. Meu irmão, a obra ficou parada um tempão, mas ela foi concluída. Talvez você está olhando para algo e diz: está parado, pastor, tenha tempo. Mas eu quero dizer uma palavra profética para você. Já tem irmão entendendo, já levantou a mão. Não vai terminar pela metade. Não vai ficar uma parede em pé e a outra inacabada. A obra vai ser concluída em nome de Jesus. No capítulo 7, Astaxerxes, rei da Pérsia, envia Esdra a Jerusalém. Imagina a alegria do sacerdote escriba voltando para sua pátria. 70 anos longe de casa. Mas imagina a alegria daquele homem, irmão, voltando para casa, debaixo da bênção do rei Astaxerxes. Esdra, pode ir. E a Bíblia diz que ele começa nesse processo de retorno. E entre o capítulo 6 e o capítulo 7, tem um intervalo de 60 anos. Nesse intervalo, entra a história do livro de Esther. 60 anos. Nesse intervalo, entra a história do livro de Esther. Quando eu olho para o livro de Êxodo, eu percebo que tem um começo, tem um vago, um tempo de pausa, tem um retorno e tem outro tempo de pausa. Muitas das vezes na nossa vida é assim. De repente algo começa, aí tem um tempo que fica parado, aí tem um começa de novo, aí parece que um tempo que fica parado de novo, e a gente olha assim: meu Deus, parece que na minha vida nada dá certo.
Você já passou por isso? Parece que minha vida de repente começa, aí para, e começa de novo, aí para. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: mas não vai terminar de qualquer jeito. A obra vai ser concluída. Aleluia. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus vai concluir a obra, meu irmão. 60 anos de pausa, intervalo no livro de Esther. Entra a história do livro de Esther. Nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz 3 vezes que a mão de Deus era sobre Esdras. Eu vou dizer também 3 vezes: a mão de Deus é sobre nós. A mão de Deus é sobre nós. A mão de Deus é sobre nós. A mão de Deus é sobre a igreja. A mão de Deus é sobre os varão. A mão de Deus é sobre as varoas. A mão de Deus é sobre as crianças. A mão de Deus é sobre os casais. A mão de Deus é sobre os adolescentes, os jovens, os anciãos. A mão de Deus é sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 7 e 8 é que falam dos 6.000 que voltam com Esdras. E quando chega o capítulo 8, Esdras vai dar uma aula para termos êxito na caminhada para Jerusalém. Ao ajuntar todos perto do rio Ava, a Bíblia diz que eles ficam ali 3 dias. Quantos dias? E em 3 dias, irmãos, os irmãos sabem que tem gente que ele é impaciente. Tem ou não tem, irmão? Se eu falasse para os irmãos: irmão, nós vamos ali no monte, e nós ficar ali no pé do monte 3 dias, meu irmão, no primeiro dia já tinha gente que tinha voltado para casa. Tinha ou não tinha? Impaciente. Mas pastor, nós vamos ficar aqui fazendo o quê? Eles ficaram 3 dias com Esdras. Ninguém murmurou, ninguém reclamou, ninguém questionou. Está todo mundo esperando. Porque Esdras, ele não quer ir de qualquer jeito. Ele quer ir debaixo da bênção. A Bíblia diz que eles ficam ali 3 dias. E querendo, não achou os filhos dos levitas. E Esdras diz: sem levita eu não vou para Jerusalém. Não adianta chegar no templo e não ter adorador, não ter culto, não ter um sacerdote para abençoar. Não, eu não vou não. Tem que ter os filhos de Levi. Cadê os filhos de Levi? Nós precisamos dos homens de Deus. E eles ficam ali 3 dias esperando. E a Bíblia diz que ele enviou sábios e mensageiros. E esses foram e acharam homens, ministros para a casa de Deus. Na primeira leva achou 18, na segunda leva achou mais 20. E agora Esdras tem homens levitas para a obra do Senhor. Porque o campo que ele vai entrar é um campo espiritual. Depois a Bíblia nos mostra que Esdras ainda ele não seguiu. Faltava fazer algo. E então ele disse, versículo 21, então eu apregoei ali um jejum. Não é o que nós estamos fazendo, irmão? Eu contei tudo isso para chegar aqui. Não é o que nós estamos fazendo? Buscando a Deus com jejum. Não tem como dar errado. Nós estamos fazendo do jeito que a Bíblia orienta. Se nós estivéssemos inventando coisa para fazer, é uma coisa, mas nós não fazendo debaixo da instrução da palavra de Deus. Ele disse que ele apregoou o jejum. Eu apregoei os irmãos, lancei o desafio, irmão, 21 dias, você aceitou, escute o que Deus faz. Ele apregoou um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Essa semana é só para nos humilharmos. Estamos debaixo da palavra de Deus. Para nos humilharmos e pedirmos caminho direto. Olha, caminho direto para nós, para os nossos. Escute isso. Por que é importante você vir para a igreja? Olha o caminho que Deus vai abrir para nós, para os nossos filhos, para todas as nossas fazendas. Eita, irmão. Você entendeu o que Deus está fazendo aqui? Deus não está abrindo passagem direta, não é só para você não, está abrindo para os seus filhos. Eita. Ele começou a se humilhar, jejum.
E a Bíblia vai dizer que no versículo 22, porque me envergonhei de pedir o rei exército para nos defender do inimigo. Eu falei, não vou pedir para o rei exército. Sabe por que ele falou que não ia pedir para o rei? Porque ele tinha falado para o rei que a mão de Deus era sobre todos que buscam a ele para o bem. Sabe o que Esa falou? Eu não vou pedir ajuda para o rei, porque eu já falei para o rei que a mão de Deus... Eita! Aleluia! Eu me alegro com a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é linda. Eu não vou falar com o prefeito, não vou falar com o governador, não vou falar com o meu parente que tem mais recurso, não. Eu não vou falar com o meu patrão, porque eu falei para ele que a mão de Deus... Eita! A mão de Deus é sobre aqueles que o buscam, aqueles que o buscam, aqueles que o buscam. Nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e Deus moveu pelas nossas orações. Eu termino dizendo aqui nessa noite, meu irmão, Deus está movendo. Deus está movendo pelas nossas orações. Eu já fiz campanha com muito menos dias, irmão, e Deus moveu. Agora imagina 21 dias. Deus já está movendo, irmão. Pastor, mas onde? Não, você não tem que questionar nem indagar a Deus. Se o inimigo te provocar no meio da campanha, irmão, faz assim, ó. Glória a Deus. Se o inimigo tentar te deixar nervosa e você dizer, hoje eu nem vou no culto, que eu estou tão contrariada, glória a Deus. Entenda que se você chegar até o final, ei, meu irmão, maior será a vitória de Deus na tua vida, e você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós vamos dobrar o joelho e nós vamos nos humilhar. E você vai dizer, Senhor, nos dá passagem, nos abra caminho. E eu estou pedindo, Deus, porque a tua mão é sobre os que te buscam. Senhor, abre passagem para a igreja, abre os céus. Senhor, aquela escada que Jacó viu, ele viu, mas ele não via. Ele viu que já estava lá, porque ele disse, na verdade, Deus está neste lugar. Ou seja, ela já estava lá, mas Deus abriu os olhos espirituais dele e ele viu a escada. Meu irmão, ora com sabedoria. Diz, Senhor, a escada já está aqui. A escada já está aqui, Senhor. Só abra os meus olhos para mim ver o anjo subindo e descendo. Subindo e descendo. E por que o anjo subir e descer, meu irmão? Que anjo vai descer aqui para quê? Quando a gente vê na Bíblia, anjo desce, meu irmão, para algumas coisas. Anjo desce para trazer resposta. Anjo desce para dar direção. Anjo desce e fala para trazer consolo. Anjo recolhe a oração e leva a Deus. Louvado seja, está em Apocalipse. Meu irmão, se ele viu anjos subindo e descendo na escada, e ele não tinha visto, mas Deus abriu os olhos espirituais. Se você está aflito, diga, Senhor, abre os meus olhos espirituais, para mim ver o que já está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai dobrar o seu joelho e você vai se humilhar diante de Deus. Vamos orar a Deus. Você vai se humilhar diante de Deus.